Liga o fundo. Vou mandar outro link. Sim. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, me desculpem, mas houve só um probleminha técnico aqui. Então eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121. Que vocês possam abrir as suas Bíblias no Salmo 121. O que é que o salmista nos fala? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Verso 3. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. Olha aí a promessa de Deus. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, o Todo-Poderoso. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. Mais uma promessa. De dia não lhe fará mal o sol, e nem à noite a lua fará. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Louvado e exaltado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o Salmo 121, ele é o segundo salmo da coleção dos salmos de romagem, dos cânticos dos peregrinos, sendo este salmo escrito pelo rei Davi. Alguns estudiosos falam que o rei Davi escreveu e outros não, mas sabemos que o autor é Deus. Esses cânticos de romagem se iniciam no capítulo ou no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, formando uma coleção de hinos que eram cantados pelos peregrinos judeus durante a sua caminhada a Jerusalém, quando eles iam para lá uma vez por ano, saindo das suas cidades, na Palestina ou fora da Palestina. Ali eles iam uma vez por ano adorar a Deus no templo em Israel. Era uma lei, era um decreto que está escrito na lei mosaica. E não só ia adorar, mas eles iam ali participar das 3 festas anuais que teriam naquele lugar, as festas judaicas. Ou seja, era um tempo de adoração, era um tempo de festa. E ali aqueles homens saíam das suas casas, das suas cidades e peregrinavam para Jerusalém, cantando hinos e cânticos ao Senhor. Então, durante essa caminhada, que às vezes poderia durar até dias, esses peregrinos vinham de toda a parte de Israel, ia para ali, sobre a cidade de Jerusalém, onde está situada no Monte Sião. Eles caminhavam entoando cânticos e salmos, louvando e adorando o nosso Deus durante essa peregrinação. Querido, e estes salmos que nós lemos agora, o Salmo 121, ele trata de uma proteção, de um socorro soberano para as nossas vidas e também tratava para aqueles homens naquela época. Um socorro que nem o homem, nem a ciência, nem o poder econômico e nem o recurso humano pode nos dar. Só quem pode nos dar esse socorro é Deus. Então vejam comigo o que o salmista descreve, o que o salmista responde em uma pergunta retórica que ele faz no verso 1. Então o salmista nos responde por que Deus é o nosso socorro. E a primeira resposta ele fala porque Deus é onipotente. Está no verso 1 ao verso 2. Leiamos primeiramente o verso 1. O que é que o verso 1 descreve? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro?
Sabemos, como eu tenho falado agora há pouco, que havia muitos montes na caminhada dos peregrinos a Jerusalém. Mas aqui o salmista está falando de um monte especial. Um monte onde a cidade de Jerusalém foi construída. Um monte onde estava localizado o templo de Deus, o templo da adoração daquele povo. E é o Monte Sião. E nesse monte existia o templo, como eu falei, e ali no templo, na cidade de Jerusalém, havia também sobre o templo a Arca da Aliança, o altar dos sacrifícios, onde os levitas celebravam o culto a Deus e os sacerdotes ministravam o perdão de Deus. Sabemos que a cidade de Jerusalém, ela está sitiada de montes ao seu redor. Em uma dessas peregrinações à cidade santa, o salmista se depara com os montes e eleva os olhos e faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já tem uma autorresposta. Então no verso 1 ele pergunta: de onde virá o socorro? Esse adorador não procura respostas de homens ao seu redor, nem dos seus próprios pensamentos. Ele olha para cima, porque o único realmente capaz de oferecer socorro no momento da tribulação é o próprio Deus, é o próprio Senhor. O salmista ele já faz uma pergunta e respondendo no verso 2. Essa autorresposta está no verso 2, que nós lemos, e vamos ler mais uma vez. E essa autorresposta, ela discorre em todo o texto. Então leiam comigo o verso 2. No verso 1 ele pergunta: de onde virá o socorro? E ele mesmo responde no verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor. Louvado é o nome de Deus, o soberano, o Criador de todas as coisas. Queridos, Deus é o nosso socorro, porque Ele é Deus, porque Ele é o único onipotente, e Ele é o único Deus. Ele é o Deus que criou o céu e a terra. O céu e a terra não existem por iniciativa própria ou por uma explosão cósmica. O céu e a terra não vieram do nada, mas o céu e a terra vieram do poder de Deus, da criação pela sua palavra. E este vasto e insondável universo não surgiu por geração espontânea. Não foi do nada, não foi de uma explosão. Nem mesmo por evoluções nem mesmo por evolução de milhões de anos. Mas o Deus onipotente, Ele tudo criou. Ele chamou à existência aquilo que não existia. Pelo poder da sua palavra, queridos, tudo Ele criou. Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente. Se Ele criou todas as coisas, é porque Ele tem todo o poder. As nossas crises, queridos, as nossas angústias, as nossas dores e os nossos medos estão debaixo do seu grande poder, estão debaixo da sua grande autoridade. Deus, Ele tem todo o poder para resolver essas situações. Os homens não têm esse poder, mas Deus tem, porque Ele criou os céus e a terra. Ele criou o homem, Ele criou também você. Então creia nesse Deus maravilhoso, creia nesse Deus onipotente, creia nesse Deus salvador, que criou não só o céu e a terra, mas criou toda a humanidade. Louvado e exaltado. E a segunda resposta que o salmista nos dá, que o salmista fala nesse texto, fala nesse salmo, ele responde à pergunta: por que Deus é o nosso socorro? Porque Ele é onipresente e Ele está sempre conosco. E o verso 3 ao verso 4
descreve isso. Então vejam comigo o verso 3 primeiramente na sua parte A. A parte A do verso 3 fala que ele não permitirá que os seus pés vacilem. Mais uma promessa. Você há de concordar comigo, meus irmãos, que nós somos frágeis demais. Que nós não podemos andar em autoconfiança. Sabemos que se nós confiarmos na força do nosso próprio braço, o que é que acontece em nossas vidas? O que é que acontece conosco? Nós tropeçamos e caímos. E a queda é grande, queridos. Você há de concordar comigo também que nós somos vulneráveis, somos inconstantes, fomos criados do pó. Nós temos os pés de barro. O pecado resistentemente nos assedia. A nossa carne é fraca, sabemos disso. E as nossas inclinações, elas caem para o mal. Agora, se não for Deus, queridos, segurando a nossa mão, nós caímos. Nós beijamos o pó. Só Deus pode nos manter de pé, pela força do Espírito Santo. Só Deus pode nos guardar do mal. Só Deus pode nos livrar do pecado. Só Deus pode segurar a nossa vida com sua mão forte, com sua mão poderosa. Então eu falo para você, querido, que está aí do outro lado, que está nos acompanhando, que está nos assistindo. Se você caiu nas armadilhas do pecado, nas armadilhas do diabo, nas tentações ou nas seduções das paixões carnais, saiba disso. Deus é poderoso para levantar você. Deus é poderoso para perdoar você. Deus é poderoso para restaurar a sua alma. Deus é poderoso para colocar você em pé novamente. Mas se você caiu, você tem que pedir o Espírito Santo para gerar arrependimento na sua vida. Mas se você está caído, você tem que se arrepender e confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então Ele salva aqueles que estão perdidos e Ele levanta aqueles que estão caídos. O poder de Deus é maravilhoso, queridos. Mas tem que haver arrependimento, mudança no nosso caráter, para assim Ele nos levantar. Porque o seu poder e a sua majestade nos transformam em uma nova criatura. Coloque a sua vida diante de Deus. Se arrependa, querido, que Ele é fiel para os perdoar. Louvado e exaltado. Deus tem todo o poder não só para levantar você, mas Ele também tem todo o poder para proteger você. Vejam comigo os versos 3 e 4. No verso 3, na parte B, o que é que o salmista fala? Não dormitará aquele que guarda você. Mais uma promessa. Não cochilará aquele que guarda você, em outras traduções. Verso 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, o Todo-Poderoso, aquele que guarda o seu povo, aquele que guarda o seu povo eleito, o seu povo santo. Nós somos o Israel espiritual, nós somos a continuação do povo de Israel. Porque Paulo fala lá em Romanos 2, que Deus derrubou o muro da separação. Ou seja, não existe mais o povo de Israel e não existe mais o povo gentil, existe a igreja, o povo santo, o povo eleito, o sacerdócio real. Louvado e exaltado é o nome de Cristo. E aqui, queridos, o verbo guardar nesse verso, em hebraico, significa a palavra chamar. O que é a palavra chamar, traduzindo para o português? Significa Deus cuida, Deus zela, Deus presente está. Ou seja, o nosso Deus, Ele nos guarda, Ele cuida de nossas vidas, Ele zela nossas vidas,
e Ele está sempre presente em nossas vidas. Louvado e exaltado. Aleluia. Você pode dormir e acordar porque Deus continua te vigiando, meus amados irmãos. Deus continua te guardando, cuidando e protegendo da sua vida. Ele é um Deus que está constantemente ao seu lado. Ele é um Deus onipresente, Ele está nas pessoas, Ele está com as pessoas lá na Ásia. Ele está com as pessoas na África. Ele está com as pessoas na Europa, na América. Ele está conosco aqui no Brasil. Ele está conosco aqui no Ceará. Ele está conosco aqui em Fortaleza. Ele está comigo e com você. Ele está em qualquer lugar, meus amados irmãos. Em qualquer lugar que nós estejamos, o Senhor ali está presente. Ele vigia por você, Ele guarda você. Ele não cochila, Ele não dorme. O verso fala bem essa promessa. Ele não deixa de cuidar de você em nenhum momento. Ou em qualquer circunstância, Ele cuida de você. Porque Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente. Louvado e exaltado. Maravilhoso é esse Deus, o Criador de todas as coisas. E a terceira resposta que o salmista dá nesses salmos, respondendo: por que Deus é o nosso socorro? Porque Ele está sempre presente conosco. E o verso 5 descreve isso. Verso 5, a parte B do texto. O Senhor é a sombra à sua direita. Mais uma vez, parte B do texto, verso 5. O Senhor é a sombra à sua direita. Aqui o salmista usa uma figura de linguagem, falando da presença de uma sombra sobre o corpo, trazendo a existência que, além de Deus nos guardar, Ele está presente como uma sombra, não se afastando de nós em nenhum momento. Que Deus maravilhoso! As suas promessas duram para sempre. E essa expressão, ela descreve a proximidade e a fidelidade que o Senhor faz em nossas vidas. Ou seja, Ele está presente o tempo todo, o dia todo, em qualquer lugar em nossas vidas. Assim como uma sombra não se afasta do nosso corpo, Ele também não nos abandona. Ele também não nos deixa. Ele estará sempre presente em nossas vidas, em qualquer situação. Que promessas são essas? Que maravilhosas dádivas são essas que o salmista escreveu nesse capítulo 5, não só nesse capítulo, mas também no salmo inteiro. É um salmo de promessas, queridos e amados irmãos. Você que está passando por assolações durante essa pandemia, você que está preocupado com a sua situação, quer seja espiritual, quer seja financeira, se você está preocupado com a sua saúde ou com algum problema pessoal, creia nessas promessas. O salmista fala que Ele nos livrará de todo o mal. Aleluia. Assim como a sombra não foge do nosso corpo, você também não pode fugir da presença de Deus. Ele está em todas as partes. Ele está em todo lugar. Ele está no céu, Ele está na terra. Ele está nas regiões mais escondidas desse planeta. Ele é onipresente, como eu tenho falado. Queridos, nós temos que saber uma coisa. E temos que ter a certeza. A coisa mais importante em meio a uma crise como essa, que o planeta está passando, e a igreja não está livre disso, que o Brasil está passando, e a igreja brasileira não está livre disso, que o Ceará está passando, e a igreja não está livre disso, que a cidade está passando, e a igreja da cidade de Fortaleza, a igreja que eu falo é o corpo espiritual, é o corpo de Cristo, não está imune a isso. Nós, da Batista Ágape do Montese, não estamos imunes a isso, mas temos que saber uma coisa.
Temos que saber a grandeza e a majestade de Deus. Temos que saber que Deus, Ele é todo poderoso, e nós temos que ter esse conhecimento e a compreensão acerca do seu poder e dos seus feitos. Temos que conhecer a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania e os seus atributos excelentes que trazem para os nossos corações descanso, paz, segurança. Aleluia. E Ele prometeu que estará conosco até a consumação do século. Então eu queria que os amados irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 20, na parte B do texto. O que é que Mateus, sendo inspirado pelo Espírito Santo, escreveu ali? O Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 28, no verso 20, a parte B do texto. Qual é a promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus? A promessa é essa: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Até a consumação do século. Amém. Louvado e exaltado é esse Deus que é fiel, que nos promete aquilo que é eterno. Que esse Deus maravilhoso, Ele não é só presente em nossas vidas, mas Ele tem todo o poder para nos guardar em todas as situações. Notem comigo o verso 7 e o verso 8. Descreve bem isso. E a quarta resposta que o salmista nos dá, que o salmista responde sobre esse texto, a pergunta é: por que que Deus é o nosso socorro? A resposta é: porque só Ele pode nos guardar em todas as situações. Leamos o verso 7 primeiramente. O Senhor guardará você de todo mal. Olha aí, mais uma promessa de Deus. Ele guardará sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Mais uma vez, verso 7. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aqui este mal pode ser um mal físico ou pode ser um mal espiritual. Mas Deus pode. Deus tem todo o poder para guardar você de todo esse mal. Deus pode nos livrar de enfermidades. Deus pode nos livrar dos perigos da vida. Deus pode agir em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Deus pode nos livrar, querido, de qualquer situação. Mas o pior mal que pode nos acontecer, ou acontecer com você, é você perder a alma. Mas tem uma promessa na Bíblia Sagrada. Tem uma promessa na Palavra de Deus. Aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus jamais perderão a sua alma. Pois Ele é soberano para nos guardar. Aqueles que o Senhor escolheu, Ele já salvou. Está lá em Romanos, capítulo 8, no verso 28. Ele está tratando, está fazendo com que aqueles que estão em Cristo Jesus se tornem cada vez mais uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão sobre a perseverança dos santos. Eles estão perseverando, assim como eu e assim como você. Porque é o Espírito Santo que nos capacita a perseverar nessa vida, diante de tantas situações adversas e diante de tantas alegrias também. Quer seja o bem, quer seja o mal, nós estamos perseverando em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é soberano para nos guardar, para guardar aqueles que creram no seu Filho, para aqueles que creram no Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, aqui nessa vida, nós passamos por muitas situações e dificuldades. A nossa peregrinação aqui, ela também existe. Não só o salmista peregrinava,
mas nós peregrinamos aqui nessa terra. Em meio a dificuldades, em meio a assolações, não estamos isentos disso. Mas Deus promete. E o que é que Ele promete? Que Ele vai usar essas dificuldades, esse sofrimento e essas angústias que nós passamos aqui para nos santificar e nos tornar semelhantes a Cristo. Pelo seu poder e pela sua palavra. Deus pode, em resposta às nossas orações, trazer uma solução que os homens não podem entender nem conceder. Deus pode trazer à existência aquilo que você espera há anos, aquilo que você ora por anos. Coloque a sua vida diante de Deus, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em sua vida, pela sua palavra. Ele já tem agido em toda a história com seu poder em respostas às orações do seu povo, em resposta às orações da sua igreja. Ele cura enfermos, Ele cura enfermos, Ele curou enfermos, Ele perdoou o pecador, Ele perdoa o pecador, Ele nos livra das ciladas do diabo, Ele ouve do céu a oração de arrependimento de uma pessoa, e Ele também suspende o juízo e oferece a sua misericórdia. Esse é o Deus que nos livra de todo o mal que assola as nações, o mal que assola o Brasil, o mal que assola a família, o mal que assola a sua alma nesse momento. Note comigo que Deus não só traz um socorro espiritual, mas Ele traz um socorro circunstancial. E o verso 8 descreve bem isso. Deus, Ele traz um socorro circunstancial para mim e para você. Leiamos o verso 8, mais uma promessa. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Meus amados irmãos, aqui a expressão guardar a sua saída e a sua entrada pode representar a saída do peregrino do percurso da sua casa até Jerusalém naquele tempo, e o retorno para o seu lar, ou seja, toda a sua jornada. E assim também temos uma jornada de saída e entrada todos os dias. Nós saímos para trabalhar, voltamos. Saímos para estudar e voltamos. Saímos para visitar um familiar e voltamos. Saímos para a igreja e voltamos. Saímos e entramos o tempo todo. Entramos e saímos o tempo todo. Mas o guarda de Israel, o que é que ele fala? Ele nos guardará. Ele nos protege de todo o mal, todos os dias, nesse cotidiano de saída e entrada em nossas vidas. Queridos, hoje não peregrinamos para adorar a Deus em lugares específicos e distantes, como o povo de Israel naquele tempo. Mesmo porque, na nova aliança, no cristianismo, não existem lugares santos ou templos especiais para adoração. Porque a palavra de Deus fala em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 6, no verso 9, que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 também, o que é que a palavra de Deus fala? Que Ele se faz presente em qualquer ajuntamento dos seus filhos. Aleluia. Entretanto, a nossa peregrinação, além de espiritual, ela é também circunstancial. Estamos expostos aos perigos da vida, todos os dias. Estamos vivendo em uma terra sem lei. Todo dia temos notícias de violência, de injustiça, e nós também passamos por isso. A falta de segurança predomina e nos assola. Todos os dias saímos, quer seja para trabalhar, quer seja para estudar, quer seja para fazer alguma coisa. Mas a promessa está, o Senhor nos assegura. O Senhor nos protege. O Senhor nos livra de todo mal. O Senhor é que está conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia.
O nosso Deus promete estar conosco em qualquer situação, queridos. Em todos os nossos caminhos, Ele estará sempre conosco. Não só agora, mas para sempre. Queridos, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele guarda todos os seus filhos. Nós somos os descendentes de Israel. A igreja é a continuação espiritual da nação de Israel, como eu tenho falado. Deus tem com a igreja um novo pacto, uma nova aliança, firmada no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro. Não mais em sangue de animais, como era feito na antiga aliança, mas no sangue daquele que derramou na cruz do Calvário, no sangue do seu único Filho, daquele que nos amou primeiro. Aleluia! Então nós somos o povo da aliança, aqueles que creram, aqueles que se arrependeram, aqueles que vivem segundo a palavra de Cristo, aqueles que tiveram um novo nascimento, aqueles que andam em novidade de vida. Aleluia! O nosso Deus prometeu nos salvar. É uma revelação progressiva, mas Ele nos salvou. Ele já nos salvou, está escrito lá no capítulo 5 de Romanos, no verso 1. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Nós já estamos em paz com Deus, porque através do sacrifício de Cristo, através da sua graça, por meio da fé que o próprio Deus enxertou em nós, nós fomos salvos mediante a sua soberania. Ou seja, até a fé que nós temos foi o próprio Deus que gerou em nossas vidas. Está lá no capítulo 13, no verso 48 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, aleluia, louvado e exaltado. Somos um povo de Deus, por isso essas promessas são seguras, por causa da aliança de Deus conosco, feita pelo sangue precioso de Jesus. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, queridos, nós estaríamos perdidos. E a nossa peregrinação aqui não seria rumo a Jerusalém celestial, mas ao inferno e a um sofrimento eterno. Por causa de quê? Dos nossos pecados. Mas Ele, em sua infinita graça, nos salvou, nos perdoou e já nos transformou em nova criatura. Então, meus amados irmãos, coloque a sua vida diante de Deus. Você que crê em Jesus, você que creu em Jesus pela fé, você que fala que se arrependeu, e você que fala que está em Cristo, olhe as evidências na sua vida, se realmente você está em novidade de vida. Porque esses são os atributos de um cristão, a novidade de vida, a transformação em Cristo Jesus. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e continuará fazendo essa boa obra até o fim. Mas por causa de Cristo, por causa desse sacrifício, por aqueles que creram, Deus nos protege. Deus socorre e nos guarda. Ele guarda a nossa alma e nos preserva até o dia da sua volta. Portanto, queridos, não podemos ter outra aplicação nesse salmo, a não ser essa. Olhemos para os montes, mas para outro monte, o monte do Calvário. O sacrifício de Cristo. Esse é o monte para onde a gente olha agora. Não o Monte Sião, mas para o monte do Calvário, onde o nosso glorioso Salvador foi levantado para nos salvar. E nós perguntamos mais uma vez, como aquele salmista perguntou no verso 1: de onde virá o nosso socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem daquele que morreu por mim na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos no final dos tempos. E é nele que a minha confiança está, é nele que eu coloco a minha esperança. E é nele que eu espero de dia e de noite, e em qualquer caminho, em todas as situações. Que Ele guarde a minha alma, que Ele guarde a sua alma. Dificuldades virão, queridos,
mas o meu socorro está sempre no Senhor. Não pela minha força, mas pelas suas promessas. E nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus? Nem anjos, nem morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem coisas dos presentes, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa promessa, que essa seja a sua promessa e a minha promessa, não só nessa noite, mas para todo sempre. Amém. Então oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa noite, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que essa palavra, Pai, seja transformadora em nossas vidas, Pai. Que possamos nos encher de esperança em Ti, Pai. Que possamos contemplar a Tua palavra cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos vocês, para todo sempre. Amém. Queridos, quinta-feira teremos culto de doutrina com o nosso presbítero Edísio. Será às 19h30. Então, será um culto presente, também será um culto transmitido pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, participem, estejam presentes ou no templo, ou então nas transmissões via internet. Será muito importante esse momento de edificação para a sua vida. E não somente quinta, mas também domingo, terá o nosso culto de louvor e adoração às 18 horas com o nosso pastor Laércio. Então que vocês possam estar presentes também, sendo abençoados com a palavra de Deus, em nome de Jesus. E na próxima terça estaremos de volta, e que vocês estejam cada vez mais presentes, que vocês são bem recebidos aqui, não só nessa noite, mas em todas as terças-feiras. Eu fico feliz com todos vocês estando participando conosco aqui nessa transmissão. Então que Deus possa abençoar vocês cada vez mais em nome de Jesus, e que possamos sermos edificados com essa palavra, meus irmãos. Em nome de Jesus. Então fiquem com Deus. Amém.